Então, boa noite a todos. Meu nome é Larissa Sandi, eu sou interna do 5º ano e integrante da Liga de Trauma. Hoje vamos falar sobre asma e DPOC na emergência, com a presença da professora Ana Paula Matos. Temos, por definição, que a asma é uma doença inflamatória crônica e intermitente das vias aéreas baixas, caracterizada por uma reatividade brônquica. E essa é uma grande diferença entre a asma para a DPOC. Justamente essa característica de ser intermitente, uma vez que a DPOC vai ser uma doença mais fixa. Temos na fisiopatologia da asma uma característica de ter um paciente com a resposta brônquica exacerbada a qualquer estímulo. Por exemplo, o paciente ele tem contato com algum alérgeno do ambiente, ele acaba desenvolvendo uma maior contração de músculo liso, edema de mucosa, hipersecreção de mucosa, tudo caracterizado nessa resposta exacerbada. Com o decorrer do tempo, vai haver esse estreitamento do brônquico de forma intermitente, sempre associado ao contato com algo que desenvolva essa resposta. Vai ser reversível a partir do momento que o paciente faz uso de um tratamento, ou pode ser reversível espontaneamente, quando ele se afasta do alérgeno. Além disso, vai haver também uma obstrução a esse fluxo aéreo intrapulmonar de forma generalizada em ambos os hemitórax e característica variável. Nisso, o paciente ele começa a ciclar com períodos de agressão nas vias aéreas e períodos onde vai haver a reparação dessas vias aéreas, que são períodos onde não vai ter contato com alérgenos, onde o paciente vai começar a reparar essa via aérea. E a partir do momento que ele cicla vários períodos de agressão e reparo, vai haver a longo prazo um remodelamento dessas vias aéreas. Já a DPOC, ela é uma obstrução fixa dessa via aérea, que é causada por presença de enfisema ou uma bronquite crônica, ou, nos casos, o paciente pode ter ambos, tanto um enfisema quanto uma bronquite crônica. No DPOC, nós temos vários fatores de risco que desenvolvem a doença. Por exemplo, o tabagismo é um grande fator de risco. O contato com fogão a lenha e a fumaça do ambiente é outro fator. Poluição do meio ambiente, deficiência de alfa-1 antitripsina, infecções recorrentes podem causar e também a pobreza, sendo esses fatores de risco menos importantes quando comparado ao tabagismo e ao fogão a lenha. A partir do momento que o paciente tem esse contato com esses determinantes, vamos ter uma resposta inflamatória nesse pulmão, e essa vai ser uma resposta inflamatória crônica, porque o estímulo vai ser mantido por muita continuidade. Por exemplo, o tabagismo não é pontual. Um paciente que tem esse hábito tem esse estímulo mantido no pulmão. A partir dessa resposta crônica, pode-se desenvolver dois polos da DPOC, que um polo é esse enfisema pulmonar, no qual o paciente ele tem a destruição dos espaços dos bronquíolos terminais, ou então a bronquite crônica, no qual o paciente vai ter um processo fibrótico na via aérea. Nessa imagem aqui dá para ver, esse aqui de baixo seria no caso, o enfisema, no qual está tendo a destruição, e aqui em cima a bronquite, com o processo fibrótico. E a longo prazo o paciente ele vai ter uma obstrução permanente das vias aéreas. Esses dois pacientes têm fatores de riscos para a exacerbação muito parecidos. Claro que cada um tem seus determinantes, mas no geral, muitos vão ter a infecção de via aérea como principal causa de exacerbação, com necessidade de
dar uma entrada no intra-hospitalar, sendo que a infecção viral vai ser mais comum na asma e a bacteriana também vai estar presente nos dois casos. Outra coisa que pode causar exacerbação também é comorbidade. Por exemplo, um paciente DPOC, ele tem uma característica de ser mais idoso, em comparação a um paciente que tem asma, que normalmente é mais jovem. Nisso de ter comorbidades, um paciente que tem algum problema de coração pode gerar... o problema do coração desestabiliza, acaba exacerbando a DPOC. Tudo isso, a glicemia alterada, o próprio uso de medicamentos, a depender do medicamento que ele usa, pode exacerbar a DPOC. A presença de broncoespasmos, que pode estar relacionado a vários fatores, pode causar essa exacerbação. E os alérgenos, a partir do momento que o paciente ele tem um contato com um alérgeno, seria uma causa de exacerbação. Por exemplo, poeira, a depender da estação, se tem alergia a pólen, acabaria exacerbando esse quadro clínico. E tem várias outras causas, por exemplo, uma bronquite crônica, pneumonia, edema agudo de pulmão, nas comorbidades, uma TEP, que o paciente possa evoluir, uma arritmia cardíaca, um infarto, tudo isso vai gerar exacerbação do quadro do paciente. Quanto ao quadro clínico, tem várias coisas que devemos avaliar. Então, vamos chegar para o paciente, se apresentar, olha, boa noite, meu nome é Larissa, como que o senhor está? Como é seu nome? Nisso, nós vamos avaliar logo de cara como que esse paciente consegue falar. Se ele consegue falar bem, sem cansar, ótimo, é um paciente que está menos grave. Mas se ele só consegue falar palavras soltas e entre uma palavra e outra ele precisa parar para respirar, isso seria um sinal de gravidade. Além disso, enquanto você conversa com o paciente, você também já avalia o uso de musculatura. Um paciente que está com a crise grave, ele tem esse uso da musculatura acessória bem evidente. Vamos também avaliar qual a posição desse paciente. Se o paciente consegue ficar deitado ou não. Normalmente, o paciente grave, ele não consegue se deitar, porque a partir do momento que ele deita, acaba piorando a troca e ele cursa com um aumento da dispneia. Vamos também avaliar a frequência cardíaca, no qual a frequência cardíaca acima de 30 incursões por minuto é também um fator de gravidade. Vamos avaliar eu falei frequência cardíaca ou frequência respiratória acima de 30? Porque é agora que é a frequência cardíaca. Continuando, a frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto vai ser um sinal de gravidade. E a presença do pulso paradoxal também é um indício. O pulso paradoxal é quando você pede para o paciente inspirar profundamente e você afere a pressão. Se tem uma diminuição da pressão sistólica, a partir de 10 milímetros de mercúrio, é caracterizado o pulso paradoxal. E quando o paciente está em uma exacerbação e tem essa diferença acima de 25, ele é considerado grave, pois está tendo uma pressão tão grande dentro desse tórax que está havendo um colabamento exacerbado das câmaras ventriculares, gerando um baixo débito, o que gera um risco para o paciente de choque. Vamos também avaliar como que está a dispneia desse paciente e a ausculta. Se é um paciente que ele diz que ele tem dispneia sempre que faz atividade física, é um paciente que não está grave. Mas se o paciente te conta que ele tem dispneia mesmo em repouso, é uma característica grave nesses casos. E vamos também fazer uma ausculta. O paciente ele pode ter sibilos esparsos, pode ter sibilos apenas inspiratórios. E o que é que chama a atenção da gente para a gravidade? Quando um paciente tem sibilos inspiratórios e expiratórios por todos os tórax de intensidade, né, de alta intensidade. Isso caracteriza um paciente grave. E, além disso, nós temos um outro achado nessa ausculta, que é ainda mais grave, que significa que o paciente tem risco de parada iminente
que é no caso quando você ausculta e não tem sibilos nenhum e nem murmúrio nenhum, que chamamos do tórax silencioso. Nesse caso, as vias aéreas estão tão colabadas que não consegue passar nem um pouquinho de ar para fazer um ruído, para fazer um sibilo. Nem esse espaço necessário para passar o ar do sibilo o paciente está tendo. Então, esse é um caso ainda mais grave, com necessidade de intubação, de manejo iminente. Tá bom? Pessoal, se for tendo dúvidas, pode ir falando, que como eu não enxergo, né, o que vocês escrevem no chat, aí vocês podem ligar o microfone e falar que a gente vai discutindo à medida das dúvidas, tá bom? E também temos os sinais cardinais, que está mais associado à exacerbação da DPOC. No caso, um paciente com DPOC, se ele tiver um desses sinais, é indicativo de que ele está com uma DPOC exacerbada. E esses sinais são a piora da dispneia, o aumento da quantidade de expectoração e como é que está essa expectoração, a característica do escarro. Se ela se tornou esverdeada, mais com aspecto purulento, mais viscosa, com odor fétido, tudo isso caracteriza uma possível infecção, uma traqueobronquite que gerou essa exacerbação do paciente. Nesses casos, no DPOC, a gente vai caracterizar o paciente como grave a depender de quanto que ele tem de sinais cardinais, sendo mais grave o paciente que consegue ter os 3 sinais cardinais. Sempre que um paciente ele chega na emergência, ou ele te conta que ele tem asma ou DPOC, ou de início você vai perceber que é um paciente que está com dispneia, que tem sibilo, e você não vai conseguir diferenciar se é uma asma ou se é um DPOC. Então, de início, a gente conduz muito parecido a asma e o DPOC e vai buscando informações com o paciente, com a história do paciente, para conseguir fazer uma diferenciação. Então, quanto a esse diagnóstico, nós vamos ter que o diagnóstico é eminentemente clínico, de um paciente que tem dispneia, sibilo e que possivelmente está com uma patologia exacerbada. Além do diagnóstico clínico e manejo desse paciente, podemos fazer outros exames complementares para avaliar a principal etiologia e qual o quadro base desse paciente. Por exemplo, podemos fazer uma radiografia de tórax, avaliar se tem a presença de infecção. Podemos avaliar também sinais sugestivos de uma DPOC, como aumento anteroposterior do tórax, como também o alargamento e o coração em gota. Tem vários sinais que podem te dar uma dica de que possivelmente esse paciente tem um DPOC. E você procura na radiografia sinais da causa dessa exacerbação. Vamos também fazer um laboratório, no qual é importante você pedir um hemograma para saber como que está, por exemplo, os leucócitos totais, se tem desvio ou não de bastão, justamente para você saber se tem uma infecção, se essa infecção possivelmente é viral, se é bacteriana. Também é importante você pedir função renal, para saber se tem alguma outra coisa que pode estar instabilizando esse paciente. Sumário de urina, porque, por exemplo, idosos com outros sítios de infecção, além do pulmão, também pode exacerbar seus quadros. Então, aqui você faz uma triagem geral. Vamos também solicitar a saturação de O2, isso já está, essa saturação com oxímetro de pulso já está na conduta inicial, na avaliação inicial desse paciente. E pacientes com uma saturação abaixo de 92, você administra oxigênio quando é um paciente asmático. E um paciente com DPOC, você administra o oxigênio quando está abaixo de 88. Justamente porque um paciente com DPOC, ele é um retentor crônico de gás carbônico. Nisso, como ele
tem gás carbônico por natureza, o organismo entende que o normal para ele é o oxigênio entre 88 e 92. Então, nesses casos, não é vantajoso para o paciente você manter a saturação acima de 92. Muito pelo contrário, é prejudicial. Vamos também fazer a gasometria, justamente para ver como que está essa troca pulmonar, se o paciente precisa ou não de oxigênio, se precisa ou não de uma intubação. A função pulmonar, ela pode ser feita posteriormente para avaliar se o paciente tem asma ou DPOC, ou também pode ser feito na emergência, através do PIC-Flow, para você avaliar quanto que está essa exacerbação, e também você pode avaliar melhora a partir do momento que você trata o paciente e continua fazendo o teste. Eu vou pegar uma canetinha aqui para fingir para vocês como que seria esse PIC-Flow. Vai vir justamente uma caneta onde ele tem um marcador e você pede para o paciente assoprar. Nisso, o marcador, ele consegue fixar onde é o pico de fluxo do paciente, a partir desse assopro que ele deu. E aí você vê mais ou menos como que está essa função pulmonar. E vamos ter também a oportunidade de fazer o diagnóstico diferencial desse paciente. Quando, através do clínico e de outros exames complementares, você ainda não conseguiu fechar o diagnóstico e ainda tem dúvida. Então, você pode avaliar, solicitar um ECG para avaliar, solicitar um BNP para saber se a origem é cardíaca ou pulmonar dessa dispneia. Pode solicitar dedímero e angio-TC quando você desconfia de um possível TEP, troponina, no caso de síndromes coronarianas. E nisso, o leque de diferenciais a depender do que você pensa para esse paciente. Quanto ao diagnóstico diferencial, nós temos um grande leque para a asma e para o DPOC. No geral, obstrução de via aérea superior pode haver sibilo, mas o sibilo não é tão difuso como no caso da asma e do DPOC. Ainda assim, é um diagnóstico diferencial que a gente deve tomar cuidado. Outro diagnóstico seria doenças brônquicas, por exemplo, doenças endobrônquicas, no qual o paciente tem tosse, dispneia, sibilo localizado por alguma obstrução, algum corpo estranho ou a presença de tumoração. Bronquiectasias, que são doenças mais crônicas, infecciosas, o paciente também pode cursar com uma expectoração de secreção intensa. No caso de vasculites, o paciente ele cursa com broncoespasmo intenso e um infiltrado pulmonar que ele vai se modificando de lugar, e a eosinofilia no exame laboratorial. A vasculite mais comum que você deve fazer diagnóstico diferencial seria a síndrome de Churg-Strauss. Temos também uma IC descompensada, no qual o paciente ele pode ter sibilo ao exame físico, além da dispneia, e nesses casos, outros achados do paciente seria a presença de B3 na ausculta cardíaca, a presença de crépitos, principalmente em bases, e nos casos mais avançados, um escarro mais sanguinolento. Quanto ao tratamento, é muito importante, a partir do momento que você vê uma alteração, você já ir tratando à medida do possível. Por exemplo, todo paciente que chega grave na emergência, ele precisa de MOB, monitorização, oxigênio, com oxigênio se necessário, a partir da oximetria de pulso e o acesso venoso. Essa aqui é a saturação ideal nos casos de asma, no qual um paciente asmático você deve manter acima de 92%. E se for criança ou gestante, você mantém a saturação acima de 94%. No caso dos pacientes com DPOC, nós vamos manter de 88 a 92. Vamos ter também a importância... Temos também a importância do uso de broncodilatadores. De início, beta-2 adrenérgico, que todo mundo conhece, o famoso salbutamol, e associado a um anticolinérgico, que é um hipatrópio. Essas duas combinações, ela tem sido efetiva como broncodilatação na emergência.
Além disso, alguns pacientes eles vão precisar de corticosteroides. No caso, quanto mais grave o paciente, mais ele se beneficia do corticoide. Nem todo paciente em crise asmática ou com exacerbação do DPOC, ele precisa de corticoide. Mas já que a gente está falando de um departamento de emergência, de uma sala vermelha, e esse aqui é o foco da aula e do nosso paciente, se ele está grave o suficiente para chegar numa sala vermelha, possivelmente ele vai precisar de um corticoide. Vamos também avaliar quanto à necessidade de uma ventilação mecânica para esse paciente. Nós temos dois tipos de ventilação mecânica. A ventilação mecânica não invasiva e a ventilação mecânica invasiva. A invasiva é aquela que você precisa intubar o paciente, ter uma via aérea definitiva e assim conectar o ventilador. A não invasiva é feita também com o ventilador, mas através de uma máscara acoplada no paciente. Tem uma indicação para cada um dos casos e nós vamos avaliar também como que está esse paciente. No caso, vamos avaliar o nível de consciência do paciente. Se o paciente está com dispneia, está desaturando e ele tem um rebaixamento do nível de consciência, esse rebaixamento já é indicativo de uma intubação, uma vez que um paciente rebaixado não pode fazer uma ventilação não invasiva, porque ele não consegue respirar direito, vai haver essa dificuldade para ter essa conexão com o ventilador e a máscara. Então, já é indicativo de intubação. Outra coisa que seria indicativo de intubação, no caso, é um paciente asmático, uma vez que a ventilação não invasiva ela só tem comprovação de eficácia mais no DPOcítico mesmo. Uma vez que o DPOC ele faz retenção de CO2, a partir do momento que você coloca uma máscara com alta pressão de fluxo, ele acaba gerando uma pressão que melhora a troca. Então, o CO2 retido ele vai ser mais facilmente eliminado. Por isso, a indicação da ventilação não invasiva no DPOC. Outra coisa que vamos avaliar é quanto à hemodinâmica desse paciente. Um paciente instável não tem condição de fazer uma ventilação não invasiva. Então, nesses casos, vai ser uma ventilação invasiva com intubação orotraqueal. E o que seria um paciente instável? Seria um paciente que está com queda da pressão arterial, que não está respondendo ao fluido, um paciente que está com bradicardia, ou um paciente que você está vendo que vai parar nos próximos minutos, ou um paciente que parou, um paciente pós-parada, tudo isso é característica de necessidade de ventilação invasiva no paciente. E também avaliar a resposta terapêutica. Muitas vezes no DPOC, você faz o broncodilatador, faz o corticoide, faz a ventilação não invasiva várias vezes e o paciente continua em piora. Esse seria um dos casos da necessidade de uma intubação no caso do paciente. Ou então um paciente asmático que mesmo com todo o arsenal terapêutico, ele não apresenta melhora e continua piorando. Também é uma indicação. E temos várias controvérsias, né, na literatura sobre o que fazer, o que não fazer, o que é que tem evidência e o que é que não tem. Eu me baseei principalmente pelo livro de emergências clínicas da USP e ele traz justamente isso, que as metilxantinas não têm evidência do uso benéfico na emergência. Alguns estudos dizem que pode ser benéfico, outros dizem que não. Mas, em resumo, não reduz o índice de hospitalização desses pacientes. O sulfato de magnésio, ele pode sim ter benefício nos pacientes mais graves, que após o uso do broncodilatador e do corticoide não respondeu com melhora. Então, você pode abrir mão desse arsenal. O Heliox seria a mistura de hélio com oxigênio, que até então não tem comprovação benéfica para o paciente. O antibiótico, ele é sim indicado utilizar,
nos casos do paciente que descompensou possivelmente por uma infecção. Na asma, nem toda descompensação vai ser uma infecção bacteriana. No caso do DPOC, é mais provável ser uma infecção bacteriana a partir do momento que ele tem aqueles 3 critérios cardinais, no qual ele tem a piora da quantidade de escarro, tem uma característica mais purulenta e tem uma piora da dispneia. Então, você inicia um antibiótico nesses casos. E os antagonistas dos leucotrienos não têm a indicação de uso na emergência, mas ele pode sim ser usado ambulatorialmente com melhora do controle da doença. E agora eu trouxe um algoritmo de emergências clínicas da USP para a gente resumir como conduzir esse paciente. Então, temos um paciente que está com a exacerbação aguda da asma e você vai avaliar se ele está confuso, sonolento ou se tem aquele tórax silencioso que eu falei anteriormente. Tudo isso aqui seria uma indicação de intubação orotraqueal imediata, já que o paciente está muito, muito grave. Se o paciente não tem, nós vamos avaliar os outros pontos do quadro clínico que eu falei. Como é que esse paciente consegue conversar? Ele fala frases ou ele fala palavras soltas e precisa respirar? Qual a posição que ele consegue ficar? Ele só fica sentado ou ele está mais inclinado? Outra coisa é que quando o paciente ele se inclina para frente, ele consegue expandir mais o pulmão. Então, essa é uma posição característica de um paciente que está com dificuldade intensa de respirar. Um paciente que está agitado, até que se prove o contrário, essa agitação é por uma hipóxia. Então, está faltando oxigênio, sendo caracterizado um quadro mais grave. O uso da musculatura acessória também, a frequência respiratória acima de 120, a saturação de 90 também é grave, e o uso do peak flow ou de espirometria para verificação do VF1. No caso, abaixo de 50%, o paciente está mais grave. Quando o paciente está com leve ou moderada, nós podemos fazer o salbutamol, o iptatrópico, que é o anticolinéstico, fica a critério médico, oxigênio quando necessário e o corticoide oral. Caso um paciente esteja grave, a gente faz o salbutamol, que é o beta-2 inalatório, faz o anticolinésico, que é o iptatrópico, oxigênio se necessário, o corticoide inalatório é considerado e também o magnésio já entra nesses quadros. Vamos reavaliar o paciente e, a depender do resultado de um novo peak flow ou do VF1, que é a prova de função pulmonar através da espirometria, nós vamos preparar o paciente para alta ou para uma internação. E o outro algoritmo seria quanto à exacerbação do DPOC. Vamos avaliar se o paciente tem confusão mental ou se está mais estável. Se o paciente tem uma confusão mental, está sonolento, é necessário uma intubação com ventilação invasiva, até porque vai ser contraindicado o uso de ventilação não invasiva. Vamos também fazer uma antibiótico-terapia com preferência para quinolona e o uso de broncodilatador com corticoides. Se o paciente está estável, vamos avaliar se ele tem ou não hipoxemia. E podemos avaliar isso através do oxímetro de pulso e também pela gasometria. Se o paciente não tem uma hipoxemia, você faz um broncodilatador e corticoide. Se ele tem uma manifestação cardinal, lembra, você não faz antibiótico-terapia, porque não está tão sugestivo ainda de uma infecção bacteriana. Mas se ele tem 2 ou mais manifestações cardinais, você já inicia o antibiótico. E agora você tem que avaliar qual antibiótico que você vai iniciar. E para isso temos que saber se o paciente ele tem ou não probabilidade
de ter uma DPOC complicada. O que é uma DPOC complicada? É um paciente acima de 65 anos que está mais grave quanto ao VF1, abaixo de 50%, já teve mais de 2 exacerbações ao ano, tem uma doença cardíaca e fez uso de antibiótico há menos de 3 meses. E por que é considerado uma DPOC complicada? Porque nesses casos, o paciente ele tem um maior risco de infecção por pseudomonas, que seria uma infecção muito mais complicada de manejar nesse paciente. Nesses casos, o paciente é indicativo de usar uma quinolona respiratória. No outro lado, nós temos a DPOC não complicada. Então, o paciente tem menos de 65 anos, o VF1 está acima de 50%, teve menos de 2 exacerbações e não é cardiopata. Nesse caso, a gente pode fazer um macrolídeo, amoxicilina com clavulanato ou cefalosporina de segunda geração. Eu trouxe aqui algumas questões que a gente pode fazer e discutir. Então, era bom, né, quem se sentir à vontade, ligar o microfone para conversarmos. Das alternativas abaixo, qual apresenta fator de risco mais fortemente associado à crise fatal ou quase fatal? Essa foi uma questão até que eu coloquei no Instagram da Liga. Uso pouco frequente de corticosteroides sistêmicos. Letra B. Asma lábio com pouca variação de função pulmonar. Letra C. História de internação prévia por asma grave em UTI, com ou sem suporte ventilatório. E letra D. 5 ou mais visitas à emergência ou 3 ou mais hospitalização por asma no último semestre. E aí, alguém quer comentar? Então, Eu. Janine aqui, Lari. Quando eu vi que você colocou no chat do Instagram da Liga, e aí, quando eu vi, eu fiquei na dúvida, assim, eu consegui descartar a letra A e a letra B, e eu fiquei pensando na dúvida entre a letra C e a D. Sim. E aí, então, Não, pode falar. Não, pode falar. E aí, eu acho, na verdade, eu nem sei, assim, eu acabei vendo o gabarito, né, que eu marquei, e faz sentido ser a letra C, né? Então, eu aproveitei essas questões justamente para trazer novos conteúdos que nem sempre dá para a gente abordar tudo nas aulas. Temos critérios específicos de fator de risco para uma asma grave. Um paciente que teve uma intubação anteriormente seria um critério. Uma história de uma exacerbação grave que teve o início muito rápido seria outro critério. Além disso, é essa história mesmo de uma internação prévia que precisou de uma UTI. No caso, esse daqui, ele é contabilizado quanto ao último ano. E o que não está correto? Que seria justamente isso. No último semestre, na verdade, seria contabilizado em um ano, e é a partir de 3 visitas à emergência em um ano, sendo 2 ou mais internações. Próxima questão. Essa não está no Instagram, não, porque estava muito grande para eu colocar. Homem de 64 anos comparece ao pronto-socorro com dificuldade respiratória há 2 dias, acompanhado de tosse seca. Nega febre ou edema em membros. Antecedente pessoal: tabagismo com 30 maços por ano. Parou de fumar há 2 anos. Diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica há 6 meses. E iniciou o uso inalatório de formoterol e brometo de tiotrópio. No exame físico, o paciente está agitado, frequência respiratória de 26, oximetria de pulso de 86. Cianose de extremidade está presente, e no pulmão ele tem redução global do murmúrio vesicular, com raros sibilos. A conduta é
Letra A, gasometria arterial, radiografia de tórax, hemograma, oxigenoterapia, corticoide e broncodilatador. Letra B, angio-TC de tórax, eletrocardiograma, oxigenoterapia e anticoagulação plena. Letra C, espirometria, radiografia de tórax, hemograma, corticosteroide inalatório, broncodilatador e antibiótico terapia. E letra D, eu não consigo ler a letra D. Para coleta de lavado brônquico, antibiótico terapia, corticoide inalatório. E aí, o que é que vocês acham? Broncoscopia. É porque o meu computador tá queimado bem nessa área. O que é que vocês acham? O pessoal tá votando no chat. Lari. A gente tá falando no chat. Isso. Tímidas. Rebeca, maravilhosa, explica aí. E aí? Por que a letra A? Por quê? Por quê, né? Eu posso falar, se ninguém Obrigada. for falar. Se Rebeca não falar. Ah, tá, pode falar. Mas você é a voz da No caso esperança. aqui, né? No caso, como a saturação dele tá, no caso, em cerca de 86%, né? A gente teria que ofertar para esse paciente, no caso, oxigenoterapia, né? Como o Lari falou, é cerca de 90% a 92%. Como é um caso de internação hospitalar, a gente geralmente opta pelo o corticoide sistêmico e também pelo uso, né, dos broncodilatadores, né, justamente pela constricção, no caso da via aérea que tendo, e os exames, no caso, seriam justamente esses mesmos, né, para a gente poder, no caso, descartar, no caso, outras doenças, e no caso da gasometria arterial, seria, no caso, justamente também para a gente ver, né, como é que está a saturação dele, como é que está, no caso, o dióxido, se ele está, no caso, com, no caso, algum caso de acidose, no caso, respiratória metabólica, enfim, acho que seria isso. Muito bom, isso mesmo. E nas outras alternativas, a gente pode fazer um ATC de tórax se você está desconfiando de outra coisa que não seja da POC. Então, se você desconfiasse de TEP, essa seria possivelmente uma resposta. Nesse caso da letra C, a espirometria ela pode ser realizada, mas não vai ser a conduta inicial. E como a Rebeca falou, o paciente está precisando de um oxigênio que não tem nessa letra C, tá bom? Letra D também não é o que o paciente está precisando por agora. Então, muito bem. Respondeu certinho. E essa já veio marcada. Na abordagem do paciente com DPOC exacerbado, o que é correto afirmar? Letra A. Considera-se a combinação de amoxicilina e macrolídeo nos pacientes de baixo risco. A gente faz antibiótico para o paciente de baixo risco? Não. Né? A gente viu o algoritmo. Se ele tem apenas um sinal cardinal, não precisa de antibiótico. Então, aqui já está falso. Na ventilação mecânica, as fluoroquinolonas respiratórias são a droga de escolha para antibiótico terapia. Verdade, no algoritmo deixa isso claro, essa preferência pela quinolona. O uso crônico de corticoide apresenta baixo risco de complicação. Errado. O paciente que usa o corticoide crônico, ele tem um maior risco de infecção e infecção por pseudomonas também, o que é uma infecção ainda mais complicada. Oxigênio em alto fluxo pode ocasionar piora da alcalose respiratória e hipercapnia. Um paciente que está com DPOC exacerbado, como ele retém muito o CO2, na verdade ele vai ter uma acidose respiratória.
A ventilação não invasiva constitui medida de baixo impacto terapêutico. Errado. É uma medida de alto impacto terapêutico. Deve sim ser utilizada nos pacientes com DPOC exacerbado sempre que possível. Só não vai ser possível quando o paciente estiver tão grave que já rebaixou o nível de consciência, uma vez que o rebaixamento do nível de consciência é contraindicação absoluta para ventilação não invasiva. Por isso que a gente não faz. Essas aqui foram as minhas referências. Gostaria de agradecer a atenção de todos e estou disponível para dúvidas. Larissa, eu tenho uma dúvida em relação à saturação do oxigênio. Por que que, eu tinha até no Instagram, eu acho, por que que é adequado deixar menos que 96%? Porque na maioria dos casos você deixa até 98%, né? Aí eu não entendi por que que seria prejudicial. É por causa da concentração de oxigênio que acumula? Me conta só uma coisa, Bela. A sua dúvida de oxigenoterapia é quanto a um paciente asmático ou DPOC? Porque tem Os dois. os dois. Pronto. No paciente asmático, nós vamos oferecer oxigênio sempre que estiver abaixo de 92%. Ou se for um paciente gestante ou criança, se estiver abaixo de 94%. Não precisa manter em 100%, porque o oxigênio ele é deletério para o organismo, causa irritação. Então, sempre que possível, manter o mínimo de oxigênio possível. No paciente com DPOC, ele é um paciente crônico que tem esse enfisema no pulmão, ele tem baixas trocas. E a partir do momento que ele tem enfisema e vai perdendo área pulmonar, ele perde área de troca e vai vencendo CO2. Então, o normal dele vai ser um oxigênio entre 88% e 92%. A partir do momento que você coloca acima de 92%, o que é que acontece? O tronco, que é onde está o nosso centro respiratório, ele recebe a mensagem de que está com muito oxigênio. Então, ele, como feedback, vai reduzir a frequência respiratória, justamente porque ele fala assim, olha, isso aqui não é o meu normal, isso aqui está muito, muito acima do que eu preciso, então não preciso respirar tanto. Então, o paciente ele acaba cursando com rebaixamento e piora o paciente com DPOC se você der oxigênio a mais. Entendeu? Entendi. Não, entendi demais. Mas outra pergunta em relação à Pode ventilação. falar. No caso da DPOC, que no caso do DPOC, você vai ter que usar a ventilação com pressão positiva ou não? Usa com pressão positiva. A depender, assim, também do quadro dele. Vamos supor, se ele está desaturando e você coloca um catéter e ele já apresenta melhora, você não precisa. Você pode ir manejando farmacologicamente esse paciente. Mas a partir do momento que ele está mantendo a desaturação, com a pressão positiva, vai ser mais benéfico para ele. Uma vez que, por mais que você dê o O2 em catéter, o pulmão dele, o pulmão está cheio, e está cheio de ar com gás carbônico. É difícil essa troca, porque é um pulmão que não tem complacência, é um pulmão que não expande tanto e também não retrai tanto. E a partir do momento que você coloca uma pressão positiva, para que esse ar com oxigênio entre, você melhora essa troca do oxigênio com gás carbônico. Então, você consegue ofertar o oxigênio que o paciente está precisando. Lara, eu posso falar? Sensacional. Pode falar também, Pro. Isabela, eu vou explicar umas coisinhas assim. Lara está certa, certo? Mas assim, o oxigênio, ele não trata nada. Certo? Tem essa ilusão que o paciente tem que botar oxigênio no paciente. Ele não trata nada. Nem diminuir o trabalho respiratório, ele vai diminuir. Então, na emergência, a pedra fundamental é o broncodilatador. Pronto.
eu tenho que me preocupar em diminuir o trabalho ventilatório desse paciente. Quem vai diminuir é o broncodilatador, abrindo essa via aérea e diminuindo o esforço ventilatório, certo? O Lari falou, quem controla o centro respiratório é o pH do sangue, né? Então, se o pH do sangue fica ácido, dispara o tronco e a gente respira. Quando a gente está mergulhando, ou então quando a gente perde a respiração, quem dispara o centro respiratório é o CO2. Se o paciente ele é retentor crônico, ele perde esse drive. Quem vai controlar a respiração vai passar a ser o oxigênio. E aí, se ele já chega com um drive ruim, se ele já chega com esforço ruim, e eu dou ele oxigênio, aí eu despenco, eu tiro esse esforço dele, porque o cérebro vai pensar que ele tem oxigênio. Ele já tem um sangue ácido, porque ele já tem uma acidose respiratória crônica. Então, aí por isso que a gente não pode ofertar muito oxigênio no TPOC. O asmático, ele não tem doença do parênquima pulmonar. Então, o asmático, de um modo geral, ele não é hipoxêmico. Então, a gente não tem muito que se preocupar com oxigênio no asmático, porque ele não vai precisar tanto de oxigênio, ainda mais se for criança. A criança ainda suporta bem hipoxemia. Então, a gente tem que se preocupar com o broncodilatador e o corticoide. E se vocês lembram lá da curva de dissociação da oxihemoglobina, quando eu tenho uma saturação maior que 90, minha PO2 está perto do normal. Então, se eu manter uma saturação maior que 90, já é suficiente para eu não estar em zona de risco. Então, pronto, é mais ou menos por aí, certo? O paciente adora oxigênio, é terapêutico, assim, emocionalmente, mas não do ponto de vista fisiológico. Obrigada, professora. Entendeu, meu amigo? Outra coisa é a VNI. A VNI tem uma função diferente do oxigênio. A VNI você oferta pressão positiva e aí você funciona como um broncodilatador, diminui o esforço ventilatório. É diferente do oxigênio, assim. Não é porque eu estou hipoxêmico. Quem vai indicar a VNI é muito mais a falência muscular, porque você impede de intubar esse paciente. A VNI é um dos maiores que mais diminui mortalidade na emergência do paciente com DPOC. Então, o paciente com DPOC que vai para ventilação mecânica, como ele é idoso, cardiopata, e tem função pulmonar ruim, na hora que ele entra no tubo, ele demora de sair. Aí, se ele já vem de uma infecção, e aí ele complica com infecção relacionada à ventilação mecânica, aí é difícil ele sair dessa ventilação. Se eu consigo controlar o broncoespasmo dele com a VNI, com corticoide, com broncodilatador, eu previno de intubar, e aí eu diminuo a mortalidade dele, certo? A pressão positiva na via aérea, tanto na INS como na EIS, faz com que esse bronco fique aberto. Quando você não coloca o paciente em VNI, quando ele está com o nível de consciência rebaixado, é porque ele não vai ter uma tosse eficiente, que eu preciso, ele não vai estar acordado para ele sinalizar que ele não está bem, né? E ele pode vomitar e aspirar. Então, a VNI é contraindicada no rebaixamento do nível de consciência por esses motivos. E na instabilidade hemodinâmica, porque é um paciente que não tem jeito, tem que ir para a ventilação mecânica mesmo, porque se ele está chocado, ele é um paciente muito grave. A ventilação mecânica não vai resolver, a ventilação não invasiva não vai resolver. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu me perdi aqui, porque eu fui anotando várias coisas durante Mas, assim, o tratamento vai ser muito semelhante, né? Do asmático do DPOC na emergência. E na emergência, muitas vezes, a gente não vai saber quem é o paciente grave realmente. No sentido, assim, de doença grave, de vir com doença grave. Então, a gente tem que tentar tirar ele daquela exacerbação ali. Não vai fazer diferença nesse momento saber quem é o DPOC e quem é o asmático. Você não vai ter, dificilmente você vai ter DPOC menor que 40 anos, certo? Então, a não ser que seja
ou uma bronquiectasia, ou que seja uma deficiência de alfa-1, que aí você vai ter enfisema mais precoce. Mas antes disso, não. O que a gente tem muito é o asmático, que é o asmático crônico, que chega lá na idade adulta, eu sei que tem asma, e quando eu chego lá no hospital tem escrito DPOC. Na verdade, ele é um DPOC, mas ele não é fisiologicamente a mesma doença, né? Então, ele tem uma doença, ele tem uma obstrução que não é mais reversível, como da asma, porque ele faz remodelamento brônquico durante a vida e ele fica com a obstrução irreversível. E acaba tratando como DPOC sem nunca ter fumado. O que a gente tem também são os pacientes de DPOC que têm asma. Então, o paciente teve asma na infância, aí a asma desapareceu, aí ele esquece que tem asma, aí ele fuma, ou ele tem exposição à fumaça, à poeira, e aí lá na frente ele faz DPOC, e aí é aquele DPOC que tem um componente atópico associado, então ele vai responder muito bem a corticoide na emergência. O sulfato de magnésio, ele é um broncodilatador muito eficiente na hora do desespero, né? Responde mais na asma do que no DPOC. O asmático responde mais, né? Ele é um relaxante muscular, na verdade, responde mais do que no DPOC. E as xantinas a gente acaba usando quando a gente já fez tudo e o paciente não melhora. Se você tiver uma VNI, você acaba deixando de usar muito remédio, porque você consegue com que esse paciente sustente a broncodilatação, né, enquanto as medicações fazem efeito. E todo DPOC que chega na emergência, ele é hipoxêmico ou ele é retentor, porque depende do estágio que ele se encontra, né? O que a gente tem muito na emergência, que eu pego muito cá como especialista, é assim, o paciente vai para a emergência, ele trata a crise, mas ele não sai com nada para casa. Ou então ele não sai com nada para casa, ou ele sai com alguma coisa, mas ele não procura fazer o tratamento que previne a crise, né? Para poder a gente não ir batendo na emergência. Eu falo sempre a esse paciente que meu paciente eu não deixo para emergência, porque eu ensino até como é que trata em casa. A asma, ela tem hoje a gente sabe que antigamente, quando você lia lá no livro, tinha assim, a inflamação é eosinofílica da asma. E do DPOC é uma inflamação neutrofílica. Por isso que no tratamento do DPOC, o principal é o broncodilatador, os broncodilatadores de longa duração. E na asma são os corticoides inalatórios. Mas hoje a gente tem asma, a gente sabe que tem diferentes genótipos e fenótipos de asma, e a gente tem asma resistente a corticoide e que responde mais a broncodilatador. Então, hoje as coisas se misturaram muito, assim. Até os relaxantes musculares, os anticolinérgicos de longa duração, que eram exclusivamente da DPOC, a gente usa na asma também. Então, na emergência, a gente vai tratar muito igual. O que vai fazer diferença, então, talvez não vai deixar responder, é a causa da descompensação, né? Se eu tiver uma pneumonia grande, eu vou fazer de tudo e ele não vai responder naquele momento. Se eu tiver um pneumotórax, ele vai acabar só melhorando depois que você drenar esse pneumotórax, né? E aí, a pedra fundamental é o broncodilatador mesmo. Acho que só. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Para Larissa? E aí, pessoal, dúvidas? Lari, tem pergunta aí do corticoide, viu? Tem no chat? É assim, eu vou falar, o corticoide, na asma, principalmente em criança, o corticoide inalatório na emergência faz diferença, você economiza de usar o corticoide oral, né? Tem um monte de estudo comparando corticoide oral com corticoide penoso, e não há muita diferença quando você faz prednisona ou prednisolona oral, comparado com hidrocortisona venoso, né? Tem também metilprednisolona, que são os corticoides que têm efeito mais rápido. A ânsia de melhorar faz com que você faça venoso, achando que vai fazer efeito mais rápido.
E assim, a dose também não faz diferença. Se você fizer 100 miligramas de hidrocortisona, é tão efetivo como 500 miligramas de hidrocortisona, que chega na emergência lá o paciente com 500 miligramas de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, uma mega dose de corticoide. Então, o corticoide, se o paciente estiver estável, se o paciente estiver colaborativo e você tiver outros recursos, pode fazer corticoide oral, prednisona, prednisolona. Criança, principalmente, que tem acesso venoso ruim. Quem é mãe não quer ter filho furado, então faz o corticoide oral. Agora, a dexametasona não é um corticoide de emergência, né? Não é um corticoide que tem início de ação rápido. É um corticoide que é mais potente, mas tem início de ação devagar, então a gente acaba não usando. Mais alguma? Então é isso aí. Pro, muito obrigada por acompanhar, por dividir conosco seu conhecimento e beleza. Muito Beleza é obrigada. sua. Foi ótima a sua aula, viu? Obrigada. Ótima pneumologista. Vamos pensar no assunto. Tchauzinho, amores. Um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo, boa noite a todos.